Hoje em dia, a gente tende a acreditar que tudo que já existiu está seguramente guardado na internet, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Com muita frequência, coisas se perdem no limbo e nunca mais são vistas. Porém, às vezes, elas ressurgem de maneira estranha. De filmes traumáticos a rabiscos grotescos nos bastidores, aqui estão algumas das peças mais bizarras de mídia perdida de todos os tempos. All the Sponge Things. No início dos anos 2000, a MTV realmente transmitia conteúdos relacionados à música em vez de reality shows de gosto duvidoso. Chocante, né? E mais chocante ainda foi a super estranha série da MTV chamada Video Mods, exibida entre 2004 e 2005. Video Mods era uma coleção de músicas populares com clipes alternativos que utilizavam modelos de personagens de videogames. Sim, é tão esquisito quanto parece. Infelizmente, parece que a MTV não tinha os direitos de nenhuma das músicas além da transmissão inicial, o que resultou na perda de muitos desses vídeos. Mas entre os soldados abatidos, nenhum foi mais procurado do que o vídeo do Bob Esponja calça quadrada com a música do Blink-182. Isso mesmo, você ouviu direito. Usando modelos do jogo SpongeBob SquarePants, Lights Camera Pants, esse videoclipe para o sucesso All the Small Things do Blink-182 supostamente foi ao ar no Video Mods da época. A galera que cresceu nos anos 2000 jurava ter visto isso, mas por muito tempo não havia nenhuma evidência. Será que não passou de um delírio coletivo? Felizmente não. Depois de mais de uma década de buscas, o vídeo elusivo foi finalmente encontrado em 2021. Por pura sorte, a youtuber Mary Dan o descobriu em uma antiga fita de compilação de videoclipes que ela tinha gravado em 2005. Sensacional! E aí, em 2022, ele foi carregado na íntegra por um animador que trabalhou no programa. Eu não posso tocar música original por questões de direitos autorais, mas olha aí com seus próprios olhos. Segundo o cara que fez o upload, o vídeo inteiro foi feito às pressas em apenas 48 horas, depois que Stephen Hillenburg, o criador do Bob Esponja, rejeitou a versão original. Inicialmente, o Bob Esponja e os seus amigos executavam a música eles mesmos, mas Hillenburg afirmou que Bob Esponja não cantava, algo que claramente não é verdade. Pois é, eu tenho certeza de que o Bob Esponja ia arrasar nos vocais de uma banda. Enfim, a equipe se apressou para criar um vídeo alternativo e uma lenda nasceu. Bom trabalho, Bob Esponja, bom trabalho. Poké musical. Existe algum formato de entretenimento do qual a mega franquia japonesa Pokémon não tenha se aproveitado? Se você respondeu musicais, está totalmente enganado. No auge da Pokémania no ocidente, nos anos 2000, os monstrinhos de bolso subiram ao palco com Pokémon Live, uma produção musical ao vivo nos Estados Unidos, que apresentava grandes fantasias de Pokémon feitas de espuma e atores que pareciam desconfortáveis. O musical foi apresentado várias vezes nos Estados Unidos, e uma adaptação foi levada à Europa, Oriente Médio e México, com resultados particularmente aterrorizantes. Tipo, pra que essa máscara? E por que de plástico? Até hoje, não existem gravações completas do show original dos Estados Unidos. Temos apenas esse material promocional incrivelmente constrangedor. Now you can be there as all your favorite characters come to life in this on-stage musical adventure. It's the only... Pois é, algumas das performances em outros países apareceram com as suas versões assustadoras, incluindo aquela bizarra adaptação de plástico que conta com um Ash digno de Sexta-feira 13. Así que será realmente difícil de ganar, não como las que te dimos, Brook e eu. Sério, esse negócio dá medo, mas tristemente, ou felizmente, a versão dos Estados Unidos continua desaparecida. O show deveria ser lançado em vídeo, mas provavelmente devido aos resultados financeiros ruins e à falta de interesse dos fãs, ele foi cancelado. Isso significa que uma gravação de alta qualidade completa de um desses shows americanos tá por aí em algum lugar, e eu espero que nunca encontrem. Eu não posso te prometer que um dia eu vou ter essas imagens, mas eu posso mostrar outras coisas incríveis que você nunca viu. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para garantir que você esteja aqui quando o meu próximo vídeo for lançado. Combinado? Então vamos em frente. Mac Jogo.
Se você já trabalhou em fast food como eu, sabe exatamente o quão tedioso o trabalho pode ser. Pelo menos se você já morou nos Estados Unidos. Mas e no Japão? Parece que os funcionários do McDonald's recebiam um jogo para Nintendo DS para treinar no trabalho. Sim, em 2010, a rede de lanchonetes fez uma parceria com a Nintendo para criar uma das ferramentas corporativas mais incríveis imagináveis. O jogo, chamado eCrew Development Program, ensinava tudo que os funcionários precisavam saber sem a necessidade de um manual chato. Nem parece trabalho, né? E ainda vinha com um console de Nintendo DSi personalizado. Como o programa nunca foi destinado ao público, ele permaneceu envolto em mistério por cerca de 10 anos. Além de um anúncio inicial e boatos, ninguém sabia absolutamente nada. Isso até 2018. Em setembro daquele ano, um vídeo foi postado no YouTube por um tal de Corey Trentwit, que de alguma forma conseguiu uma cópia do jogo anos antes. No vídeo, ele mostrou o jogo sendo inicializado, mas ele não conseguiu jogar porque ia direto para uma tela de senha. Ah, que pena. Então quer dizer que já era? Não mesmo. Nos 2 anos seguintes, Corey mergulhou no fundo do código do jogo e conseguiu descobrir a senha. Sem mais delongas, ele fez um vídeo mostrando o jogo. Acho que eu preferia jogar Mario, mas o ponto não era a jogabilidade. O mistério foi finalmente resolvido. Só que Corey não estava disposto a compartilhar os arquivos do jogo, e isso significava que ele ainda podia se perder para sempre. Mas havia esperança. No mês seguinte, um youtuber chamado Nick Robinson postou um vídeo falando que tinha comprado a sua própria cópia em um leilão japonês. E mais, ele disponibilizou todos os arquivos do jogo no Internet Archive para a posteridade. Finalmente, qualquer pessoa pode treinar para ser um funcionário do McDonald's. Doutor onde? A série Doctor Who é uma venerável instituição britânica. É tão inglesa quanto a draconiana taxa de licença televisiva que a financia. Embora muitos digam que a qualidade da série tenha caído nos últimos anos, os episódios clássicos ainda são amplamente adorados. Mas mesmo que você compre os DVDs ou acesse serviços de streaming, há episódios que você nunca vai poder assistir. Quando a BBC começou a exibir o programa em 1963, a preservação não era exatamente uma prioridade. A maioria dos programas era exibida uma vez e depois destruída ou gravada por cima para economizar dinheiro. Pode parecer inacreditável agora, mas o canal claramente não tinha ideia da importância cultural que os programas poderiam vir a ter. Infelizmente, Doctor Who não foi exceção. Embora existam gravações de áudio, os episódios completos foram apagados, pelo menos quase todos. Embora os rolos originais tenham sido destruídos, outras versões dos episódios foram enviadas para redes estrangeiras. A BBC procurou por essas versões ao redor do mundo e conseguiu recuperar várias, muitas vezes nos lugares mais improváveis. Um desses episódios, The Evil of the Daleks, foi descoberto em 1987 sendo vendido por um desconhecido em uma venda de garagem. Mas em 2024, 97 episódios seguem perdidos. E a busca continua. Então dá uma olhada aí no seu sótão. Se você encontrar um, vai fazer muita gente feliz. Protótipo do Shrek. Todo mundo sabe que Shrek, o famoso ogro verde, se tornou um ícone cultural. Mas e se eu te dissesse que ele quase foi completamente diferente? É isso mesmo, o Shrek nem sempre foi interpretado por Mike Myers, e ele não tinha a aparência que a gente conhece hoje. Originalmente, o adorável ogro foi dublado pelo comediante Chris Farley, que deu ao Shrek uma personalidade mais vulnerável. Tragicamente, Farley faleceu antes de acabar de gravar suas falas, então o papel foi passado para Myers. O filme foi lançado em 2001 e o resto é história. Os fãs sabiam da existência da versão original de Farley, e ele aparentemente gravou 85% das suas falas. Mas onde estava esse áudio? Ninguém sabia. Por muito tempo, parecia que os fãs de cinema nunca ouviriam como é que o Shrek poderia ter sido. Isso até 2015, quando parte do áudio foi vazada no YouTube. Felizmente, alguém baixou e repostou o material antes que o vídeo original fosse deletado. People see me and they go, "Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! I'm so scared!" And they judge me before they even know me. My folks always told me that everyone loves ogres. I see. So, I guess they were a little overprotective. Bem diferente da abordagem de Myers, o Shrek de Farley usa um sotaque americano mais natural, em contraste com o escocês cômico que se tornaria a marca do personagem. Mas esse áudio vazado não foi a única chance que os fãs tiveram de ver o ogro original. Em 2023, um dos designers de produção, Barry Jackson, postou um vídeo de teste na internet. E, bom, dá só uma espiada.
Teria sido um filme totalmente diferente. E eu devo admitir, eu não gostei desse design original, meio assustador. Mas eu fico feliz por finalmente a gente ter visto essa peça incrível da história do cinema. Mistério no Mario. Em 2010, um tópico peculiar foi postado no SMW Central, um site dedicado ao ROM hacking de Super Mario. Pra quem não sabe, ROM hacking é quando um jogo de videogame é editado para jogar de forma diferente do original. Esse tópico tratava de um hack específico, um hack de Super Mario World simplesmente intitulado Mario. Segundo o autor da postagem, ao começar o jogo ele começou como original, mas rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. A paleta de cores era mais apagada, o Mario parecia ser o vilão e uma série de mensagens perturbadoras apareciam conforme o jogo avançava. As mensagens pareciam detalhar algum crime horrível, mas o mais inquietante foi uma imagem encontrada ao converter um arquivo de texto no diretório do jogo em uma imagem JPEG. Eita, a imagem perturbadora deixou todos que acompanhavam o tópico em polvorosa. O que ela era? De onde veio? Alguns suspeitaram que a figura macabra era a vítima do suposto crime descrito no hack, mas ninguém tinha certeza. Depois disso, o autor parou de responder e o tópico morreu. Durante mais de uma década, detetives da internet buscaram respostas. Somente em 2023 a verdade veio à tona. Um usuário do Discord chamado GOD encontrou a imagem original e não editada no Flickr e a compartilhou. E aqui tá ela. Na verdade, era alguém fazendo cosplay de Kyo, vocalista de uma banda japonesa de metal. Essa foto aleatória foi tirada e editada para criar a imagem infame, e o criador original saiu da toca para confirmar. Acontece que ela nem foi criada para o hack dessa ROM do Mario, mas sim para divulgar uma banda chamada Common Man Down. Quem criou o hack simplesmente conectou a imagem e a jogou nos arquivos. E quanto ao hack da ROM em si, é só uma creepypasta que alguém escreveu para passar o tempo. Então é isso, nada de crimes cometidos, só crimes contra a nossa visão, claro. Animação perdida. O youtuber Jenkem Chick estava mexendo na sua coleção de fitas VHS de infância quando encontrou algo estranhamente inquietante. Hey, I'm so bored. Let's go ask Grandma what we can do. Hey, Grandma, can we come back here? Caramba, cara, que é isso? Jenkem postou o vídeo assustador no YouTube e na descrição escreveu que se lembrava disso na infância. Ele afirma que passava de manhã cedo no final dos anos 90 e início dos 2000 na TV pública de Columbus, no estado de Ohio. Mas isso era tudo que ele sabia. Quem criou, de onde veio ou por que era um mistério. A única certeza é que era incrivelmente estranho. Dress up hat. Every kind of hat. Space hat. Everything. Try me, try me. E não parou por aí. Jenkem fez um segundo vídeo com mais trechos, dessa vez incluindo uma música bizarra. Everything's coming up spring. Everything's coming up spring. Nossa, fica cada vez mais esquisito. O público queria respostas e começou a espalhar palavras sobre o que ficou conhecido como Pink Morning Cartoon. Muitos eram céticos, mas logo ficou claro que Jenkem estava dizendo a verdade. Detetives da internet começaram a investigar as redes de TV públicas de Columbus ativas na época, até que descobriram uma chamada WinJLP. Esse canal era dirigido por uma pastora chamada Ella Flowers e produzia programas religiosos para crianças. Poderia ser esse o tal desenho? Infelizmente, ela faleceu em 2017, mas ainda havia esperança. Ela deixou uma filha, Angela Francis. Os detetives a contataram por e-mail e Angela confirmou que o programa foi realmente criado por sua mãe, que fez toda a animação e edição sozinha. Cara, então toda essa coisa assustadora não foi intencional. O programa se chamava Kids Fun Festival, mas as fitas de ela foram roubadas e destruídas por um parente rancoroso. Caramba, que crueldade, hein? Isso significa que esses pequenos clipes granulosos no YouTube podem ser tudo que o mundo vai ver desse programa de novo. Uma pena, né? Mensagem do Mickey. Nos anos 60, a guerra do Vietnã estava a todo vapor, pro horror de muitas pessoas na época. Alguns manifestantes anti-guerra foram às ruas e alguns fizeram curtas-metragens mostrando o Mickey Mouse batendo as botas. Peraí, como assim? Isso mesmo. Em 1969, um curta foi criado pela cineasta independente Whitney Lee Savage e pelo designer gráfico Milton Glaser, retratando exatamente isso. Nele, o Mickey se alista no exército dos Estados Unidos, salta do barco no Vietnã e imediatamente sofre um ferimento mortal.
Universal. Caramba! Produzido sem aprovação da Walt Disney Company, há rumores de que atraiu a ira da empresa, levando-o a desaparecer na obscuridade. Mas nem tudo estava perdido. Surpresa, 44 anos depois, em 2013, o curta foi milagrosamente postado no YouTube por alguém com o nome de usuário Abad Higgins. Segundo essa pessoa, ele o encontrou completamente por acaso em uma lata de lixo e o salvou da destruição. Cara, isso é muita sorte. Depois dessa recuperação incrível, Milton Glaser deu uma série de entrevistas. Acontece que o curta nunca foi suprimido pela Disney. Na verdade, ele foi projetado para um festival de cinema e só deveria ser exibido uma vez. Mickey foi escolhido simplesmente porque ele é um símbolo de inocência, dando maior impacto à mensagem anti-guerra. Descanse em paz, Mickey Mouse. Vamos torcer para que o Pateta também não entre no exército. O Homem do Relógio. Em 2012, em um fórum na internet, um usuário chamado Commander Santa postou um tópico pedindo ajuda para localizar um desenho animado antigo que ele lembrava de ter ficado aterrorizado na infância. Ele descreveu a cena em detalhes vívidos. Um menino estava dormindo em um quarto escuro e o único som era o tic-tac do relógio. Quando bateu meia-noite, uma figura horripilante rastejou para fora do mostrador do relógio e agarrou o menino assim que ele acordou. E então o carregou noite adentro. Beleza, eu acabei de entender por que isso deixaria uma criança mal. Tudo que esse usuário sabia era que o curta tinha sido exibido no programa Pinwheel da Nickelodeon, que foi ao ar pela primeira vez entre 1977 e 1984. Naturalmente, algumas pessoas pensaram que ele tinha inventado tudo isso pra trollar a galera, mas ele era um membro respeitado do fórum, então isso não fazia sentido. E acontece que muitos outros também se lembravam do Homem do Relógio. Em pouco tempo, o tópico ganhou muita força, só que ninguém tinha resposta. Por anos não houve nenhuma pista, até que em dezembro de 2017, tudo mudou. Um usuário do Lost Media Wiki, chamado Nitrate Nerd, estava conduzindo a sua própria busca pelo curta. E enquanto vasculhava a biblioteca de conteúdo online WorldCat, ele encontrou um link estranho do YouTube chamado simplesmente Sally. E então ele clicou. Ah, não pode ser que esse negócio estava no YouTube o tempo todo. Fala sério. O curta era uma animação tcheca intitulada O Parade Vesely. E depois de ouvir sobre isso, o Commander Santa deu uma olhada. Ele mal lembrava de alguns detalhes, como o gênero da criança. Mas com certeza ele confirmou que era de fato o lendário Homem do Relógio. Mas então, deixa eu te perguntar. Você achou o Homem Relógio tão assustador quanto ele descreveu? Ou foi só uma grande decepção? Me conta o que você achou aí nos comentários. Corte original. Quando você pensa no nascimento da ficção científica, o que vem à sua mente? Star Wars? Star Trek? Doctor Who? Bom, na verdade, o filme alemão de 1927 Metrópolis superou todos eles. No seu lançamento, o filme era extremamente ambicioso e caro, mas não teve um desempenho tão bom com o público inicial quanto esperado. Em resposta, o filme foi cortado extensivamente, da sua duração inicial de 153 minutos para cerca de 90. Foi esse corte editado que a maioria do mundo viu, mas todas as cenas cortadas significaram que o que restou fez pouco sentido e foi descartado como um fracasso. Porém, o mito do corte original persistiu entre os cinéfilos por décadas. Saltando para 2008, Paula Félix Didier havia sido recentemente empossada como curadora de um museu de cinema na Argentina e ouviu um rumor estranho. Supostamente, uma exibição local de Metrópolis alguns anos antes tinha durado um pouquinho mais. Depois de pesquisar um pouco, ela descobriu que, inacreditavelmente, uma cópia original do filme estava circulando nos grupos cinéfilos locais há anos. Agora, o problema, ele estava atualmente no museu que ela estava administrando. Sim, por décadas as pessoas na área estavam vendo o corte perdido de Metrópolis sem nem perceber. Quer dizer que se acham amantes de cinema. A gente esperaria que pelo menos um deles percebesse, né? Mas como é que ele foi parar no museu? A gente não tem certeza, mas supostamente um distribuidor de filmes de Buenos Aires o adquiriu em 1928. E ao longo dos anos ele mudou de mãos várias vezes até que finalmente foi parar no museu, com o proprietário sem nem saber do seu significado cultural. Agora, além de duas cenas que foram danificadas, o filme é considerado 99% completo, e versões restauradas dele podem ser assistidas em qualquer lugar. Uma vitória para a história do cinema, para os fãs de mídias perdidas e qualquer pessoa que goste de ficção científica. Os Backrooms.
Se você passou algum tempo na internet nos últimos anos, eu tenho certeza de que já ouviu a lenda dos backrooms. Supostamente, é possível passar pela realidade e acabar nesses corredores amarelos doentios e infinitos. Perturbador. Mas claro que é tudo só uma história da internet brincando com a natureza misteriosa dos espaços liminares. Mas tem um verdadeiro mistério por trás disso. De onde veio essa imagem original? É uma foto? E se sim, onde diabos foi tirada? E por quem? Postado originalmente no quadro random do 4chan em abril de 2018, foi postado novamente em maio de 2019 em um tópico pedindo imagens que parecessem estranhas. Absolutamente nenhum contexto foi fornecido em nenhuma das ocasiões. Porém, se a gente olhar para o nome do arquivo, dá para ver que ele é composto de 13 números, o que pode implicar que é um registro de data e hora Unix. É aqui que os números em um arquivo denotam segundos passados desde 1970, e nesse caso a imagem seria datada de 2012. Isso foi muito antes dos programas de imagem de IA se tornarem difundidos, o que já descarta essa origem. Mas honestamente, isso é tudo que se sabe. Até hoje, as origens da imagem permanecem não confirmadas, e eu diria que ela foi criada em um programa de arte como o Blender, uma técnica que foi usada para criar o agora infame vídeo de filmagens encontradas em backrooms. Bem realista, né? Mas e você, o que acha? Me conta sua teoria aí nos comentários. A coisa no teto. Cara, qual era o problema desses curtas antigos da Nickelodeon? Olha que assustador. Em 19 de junho de 2022, surgiu no subreddit Lost Media um post que mostrava um único e arrepiante frame de um curta-metragem perdido, exibido por volta de 2004 na Nickelodeon. Só essa imagem já é assustadora. Mas aí você percebe a bizarra cabeça de bebê no canto superior direito e o nível de medo aumenta. Graças a algumas pessoas que comentaram que se lembravam do curta, ele foi rapidamente identificado como Oh Dear de Ji-wook Kim, mas aparentemente ninguém o tinha visto desde a sua exibição inicial. Então parecia tudo perdido, certo? Errado. Apenas 12 dias depois, apareceu outro post anunciando que sim, o curta tinha sido encontrado. 12 dias? Como é que isso aconteceu? Bom, a pessoa que encontrou vasculhou a gravação antiga de um festival de curtas da Nickelodeon. E olha que coisa, ele tava lá. E sim, é tão perturbador quanto você pensou. Com um pouco mais de 2 minutos, a trama gira em torno de uma senhora idosa colada à TV enquanto coisas estranhas acontecem ao seu redor, que apenas o gato dela percebe. As cores apagadas, a música estranha e os visuais assustadores tornam tudo incrivelmente inquietante. Certamente bem diferente do que a TV infantil hoje em dia. Mas ainda assim, 12 dias. Essa deve ser uma das buscas mais curtas por mídia perdida de todos os tempos. E eu devo dizer que eu preferia que nem tivessem encontrado. A mulher demoníaca. A usuária do Reddit Mothman Cigar postou no subreddit Tip of My Tongue em 2020 perguntando sobre um, entre aspas, comercial de doce demoníaco. Doce demoníaco parece nome de banda, mas não tem nada a ver. Aparentemente, os pais do namorado dela lhe contaram uma história sobre um anúncio super assustador que eles viram em 1999. Nele, um grupo de pessoas está em uma sala de estar quando uma delas se transforma abruptamente em um demônio. E depois que recebem uma barra de chocolate, eles voltam ao normal. Sim, claro, comportamento clássico de um demônio. Pode não parecer tão assustador, mas pelo jeito a pura imprevisibilidade dessa transformação foi o que a tornou especialmente assustadora. Depois de ouvir sobre esse comercial, a usuária em questão ficou curiosa e foi ao Reddit. Acontece que muita gente tinha vagas lembranças do comercial sinistro. Outras pessoas que comentaram lembraram que era para algum tipo de barra de aveia ou carboidrato, e que era um dos dois comerciais no mesmo formato. Mas como costuma ser o caso, não foi exatamente fácil de achar. A busca parou completamente até 2021, quando o usuário do Discord JPHN encontrou uma compilação de anúncios antigos no YouTube. E você já adivinhou, o anúncio da barra de chocolate demoníaca tava bem ali. Oh, I read about that. It's so cute. Not as cute as these pigs in a blanket. Come on, Jamie. Caramba, eu acabei de entender como isso poderia mesmo dar um baita susto se você não estivesse esperando. Um ano depois, em 2022, agora sabendo o nome do produto, o Carb Solutions, outro caçador de mídia perdida, encontrou o segundo comercial. No, thanks. So, snack mix? Come on, take the snack mix. Isso vai ficar gravado na minha retina por mais tempo do que eu gostaria. Curta macabro.
A gente já viu alguns curtas bem assustadores que foram ao ar na Nickelodeon, mas se você acredita no usuário do Reddit DeadUser00, eles estão longe de ser os mais assustadores que a emissora já mostrou. Em 2019, ele postou no subreddit Tip of My Tongue procurando seu próprio curta perdido na Nick. DeadUser morava na América do Sul e lembrou de um curta que ele disse que se chamava The Butcher, ou em português, o açougueiro. Sim, eu já tô sentindo a maldade. Filmado em preto e branco, ele mostrava uma mão desencarnada saindo da escuridão segurando um cutelo. Então animais macabros feitos de ossos de verdade entravam em cena e a mão os massacrava. DeadUser anexou essa imagem para demonstrar a aparência dos animais. Caramba, horripilante. Aparentemente, no final, os animais esqueletos se levantavam e derrotavam seu opressor. Mas, cara, tudo isso parece muito sombrio. Embora a postagem tenha gerado uma grande quantidade de burburinho, The Butcher continua perdido em 2024. E há muita gente que questiona se o filme realmente existiu. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que DeadUser00 é um fã criativo e ávido de terror. E atualmente ele tá trabalhando em uma história em quadrinhos desse estilo. Então ele definitivamente seria capaz de ter uma ideia única e assustadora como essa pra trollar as pessoas. E se ele não inventou, ele pode ter apenas se lembrado errado. Porque se você quer saber, eu acho que isso aí já é um pouco demais pra Nickelodeon exibir pra crianças. Sei não, hein? O que você acha? Será que The Butcher existiu? Ou é tudo só uma grande farsa? Me conta aí embaixo. Ilustrações imundas. Quando você pensa em animadores de desenhos, provavelmente pensa em caras saudáveis e felizes, especialmente quando se trata de pessoas que trabalham em desenhos animados para crianças, tipo o Bob Esponja, certo? Pois você tá completamente errado e deveria ir pro cantinho da vergonha. Em 2012, o animador americano Kent Osborne foi entrevistado pela revista Hogan's Alley. Na entrevista, ele descreve um livro de desenhos animados muito grosseiro, em que animadores entediados do Bob Esponja colaboraram nos bastidores. Nenhum morador da fenda do biquíni foi poupado de aparecer nele, e todos foram desenhados em uma variedade de posições comprometedoras. De acordo com Osborne, o livro foi apropriadamente chamado de Behind Closed Doors, ou em português, Por Trás de Portas Fechadas, e uma cópia foi dada a todos os artistas de storyboard. Desde aquela entrevista fatídica, fãs curiosos têm procurado desesperadamente as imagens repugnantes, mas não é de surpreender que elas têm sido mantidas trancadas a 7 chaves. Mas não se preocupe, o mundo acabaria recebendo uma provocação tentadora. Em julho de 2023, o youtuber El Supersonic Q anunciou que tinha tirado a sorte grande, depois de trocar algumas mensagens com uma pessoa anônima que ganhou uma cópia de Behind Closed Doors. Ele recebeu algumas fotos do conteúdo. Se prepara. Tá pronto? Vamos lá. Aqui vai apenas uma das imagens do livro. E não, eu não vou tirar a censura. Tá, aqui tem mais uma. Tá horrorizado? Digamos que você tem motivos. Tá, já chega. Não tem como saber se algum dia a gente vai poder ver todos os horrores que aguardam dentro desse livro depravado. Mas acho que isso é uma coisa boa, né? Tá, você já pode sair do cantinho da vergonha agora que eu vou mandar todos os animadores do Bob Esponja pra lá. E com esse assunto nojento, isso é tudo sobre mídias perdidas por hoje. Você já tinha ouvido falar de algum desses antes de assistir esse vídeo? Me conta nos comentários e nos vemos na próxima. Obrigado por assistir.